Desde que eu tinha apenas 11 anos, minha curiosidade insaciável me levou a explorar os recantos mais sombrios da Darken, um território virtual que muitos consideram perigoso demais para se aventurar. Era um mundo onde o terror se escondia nas entrelinhas do código e nas profundezas dos fóruns obscuros. Minha habilidade precoce com a programação me dava uma sensação de segurança, como se pudesse construir uma fortaleza digital impenetrável ao redor da minha identidade. No entanto, essa falsa sensação de proteção era desmentida por cada descoberta macabra que eu fazia. Imagens grotescas, vídeos perturbadores e relatos de atrocidades indescritíveis começavam a se infiltrar no meu mundo. Eu navegava por sites que ofereciam um vislumbre de horrores que desafiavam a compreensão humana. O que era inicialmente um campo de exploração excitante logo se transformou em um pesadelo vivente. Cada clique parecia me arrastar mais fundo em um abismo de desespero e maldade, e as imagens e relatos não eram apenas perturbadores, mas se tornavam presenças constantes em minha mente, como sombras que se moviam mesmo com meus olhos fechados. O medo se manifestava em sonhos perturbadores e em uma sensação constante de que algo invisível estava me observando, esperando o momento certo para atacar. Aos 13 anos, meu mergulho na Darken me levou a um nível ainda mais profundo, onde o digital parecia fundir-se com o real de maneira aterrorizante. Descobri um submundo que parecia transcender os limites do virtual, um lugar onde os horrores do mundo digital eram apenas um prelúdio para o que estava por vir. Este submundo revelava uma camada de realidade que parecia interagir diretamente com o mundo físico de maneiras que desafiavam toda a lógica. Encontrei conteúdos que incluíam vídeos gráficos e imagens de rituais antigos e práticas ocultas que pareciam ter sido extraídos diretamente dos pesadelos mais profundos. Cada descoberta vinha acompanhada de uma sensação crescente de inquietação, como se algo maligno estivesse começando a se infiltrar na minha vida real. Mensagens enigmáticas, carregadas de simbologia obscura e ameaçadora, começaram a aparecer na minha caixa de entrada. Essas mensagens pareciam ter vida própria, pulsando com uma energia que era quase palpável, como se estivessem tentando se comunicar diretamente com minha alma. A sensação de que algo sinistro estava se alimentando do meu medo era inescapável, e o terror se tornava mais intenso a cada nova interação, ampliando o abismo entre o digital e o real. À medida que aprofundava minhas pesquisas, comecei a descobrir arquivos que mostravam fenômenos paranormais de uma forma tão visceral e perturbadora que desafiavam qualquer explicação lógica. Um vídeo específico se destacou, uma entidade não apenas tentando, mas quase conseguindo atravessar as barreiras entre o mundo digital e o físico. A sensação de que o vídeo estava vivo, pulsando com uma energia negativa e opressiva, era quase insuportável. Naquela noite, enquanto assistia a esse vídeo, a atmosfera em minha casa mudou de maneira drástica e assustadora. O ambiente ficou denso e opressivo, como se o próprio ar estivesse carregado com uma presença invisível. Portas começaram a render e se abrir sozinhas, sem explicação, e sussurros fantasmagóricos ecoavam pelos corredores vazios. Uma sensação de ser vigiado constantemente tomou conta de mim, como se algo estivesse observando cada movimento meu. As sombras que eu havia visto online agora se projetavam em minha casa, criando um cenário de terror que parecia consumir toda a minha realidade. O espaço físico ao meu redor parecia se tornar uma extensão do pesadelo digital, e a linha entre o virtual e o real estava completamente borrada, deixando-me em um estado de pânico constante. O terror que antes era apenas um conceito digital começou a se manifestar fisicamente de maneiras que desafiavam qualquer explicação. A minha casa se transformou em um cenário de horror absoluto, com sombras e presenças que pareciam ter uma existência própria e ameaçadora. A atmosfera estava carregada com uma sensação de iminente desgraça, e cada sombra parecia ter vida, movendo-se com uma malevolência palpável. Os ataques cibernéticos em meus dispositivos se tornaram cada vez mais sofisticados e aterrorizantes. Era como se uma força invisível estivesse manipulando todos os aspectos da minha vida, tanto digital quanto física. A sensação de que algo maligno estava se aproximando nunca desapareceu. Pelo contrário, intensificou-se. As entidades começaram a aparecer com uma frequência e uma intensidade que deixavam meu estado mental à beira do colapso. As paredes da casa pareciam estar vivas, respirando e se movendo com uma inquietante consciência. O terror era constante e onipresente, uma presença que parecia estar sempre à espreita,
aguardando o momento perfeito para revelar sua verdadeira forma. Desesperado para entender o que estava acontecendo e para tentar pôr um fim ao pesadelo, mergulhei ainda mais fundo na Darkin, na esperança de encontrar respostas que pudessem explicar as entidades que me atormentavam. O que descobri foi um culto secreto cujas práticas e rituais eram tão perturbadores e incompreensíveis que desafiavam qualquer conceito de realidade. Cada nova revelação parecia aprofundar o horror, revelando um nível de maldade que estava além da minha compreensão. O confronto com o desconhecido não trouxe alívio, mas apenas uma maior percepção do horror que estava enfrentando. As entidades, que eu havia começado a entender, estavam conectadas ao mundo real de uma maneira que eu nunca havia imaginado. A casa se tornou um labirinto de terror, onde cada sombra e cada som eram uma ameaça iminente. A sensação de que algo maligno estava sempre à espreita, esperando para revelar seu verdadeiro rosto, era constante e esmagadora. O mistério não tinha solução, e a sensação aterrorizante de que o perigo continuava a se aproximar deixava um medo profundo e duradouro. A verdade parecia estar sempre um passo à frente, e eu estava preso em um pesadelo interminável, onde o desconhecido permanecia uma ameaça constante, sempre aguardando para se manifestar.